Olá, pessoal! Vamos à correção da nossa atividade de hoje sobre variedade linguística das páginas 59 a 64 do livro de português. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário. E outra, é importante que você assista o vídeo até o final para fazer as devidas correções da sua atividade e esclarecer qualquer dúvida que você ainda tenha, ok? Vamos lá! Nós começamos falando sobre variedades linguísticas, que são as várias formas de falar que a nossa língua portuguesa tem, né? Então, nós fizemos a comparação do trecho do diário da Julieta com o verbete do dicionário da palavra gato, ok? E aí nós vamos para as situações, para as questões. Letra A. No diário, Julieta escreve como se estivesse conversando com alguém e o texto revela emoção, sentimento. No trecho do dicionário, isso também acontece. Quando está lá explicando o que é um gato, também tem essa emoção, também tem esse sentimento? Não, porque o trecho do dicionário tem apenas a intenção de definir, de informar o que é um gato, de definir o que é um gato. Então, sendo assim, ele não tem essa questão de revelar um sentimento, de revelar uma emoção, ok? Letra B. A linguagem do dicionário é espontânea como a do diário? Explique. Então, a linguagem do dicionário é natural como a linguagem que a gente escreve no diário? Não. A linguagem do dicionário ela não é espontânea. O texto do dicionário ele é mais elaborado, ele é planejado com mais cuidado e revisado para que ele seja claro e preciso, ou seja, ele é escrito de uma forma que as pessoas que estejam lendo compreendam aquilo que está sendo dito. C. Quais outros textos que você conhece têm uma linguagem parecida com a do dicionário? E aí vocês podem colocar de acordo com o que vocês pensam. Mas aí a gente tem possibilidades. A gente tem bulas de remédio, textos dos livros que a gente usa nas escolas, esses livros que vocês estão usando aí, textos de notícias ou umas reportagens de jornal também que a gente vê, ok? E aí a gente viu falando sobre as gírias, né? A gente viu que temos uma linguagem mais formal e temos uma linguagem mais informal, ok? E aí nós vimos as gírias. E aí a questão número 1 aí diz: as expressões destacadas por Greg são gírias. Converse com os colegas sobre o possível sentido de cada uma delas. Registre o significado. Então, isso nós estamos falando dessas três aqui, ó, que estão destacadas em negrito. E aí, o que será que significa cada uma delas? Ó, quando ele diz, no meu pé, é porque ele sempre está insistindo, né? Insistindo. Quando ele diz assim, o papai não sacou, quer dizer que o papai não compreendeu, que ele não entendeu a minha ideia. E quando ele diz, papai é um cara bem esperto, papai é uma pessoa bem esperta, ok? Então, essas podem ser as explicações, né, os significados dessas três gírias utilizadas aí por Greg. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se o Greg usasse as frases sem essas gírias? Teria a mesma intenção? Aconteceria a mesma coisa se o menino não usasse essas gírias? Então, não. A gíria faz parte do cotidiano dos jovens e é o uso mais espontâneo, mais informal. Um diário sem a linguagem informal, que inclui a gíria, poderia perder a espontaneidade. Então, o diário é uma coisa muito pessoal. Cada um escreve da forma que quer, usa palavras, usa gírias que ele tem mais usualidade, que ele usa mais no seu dia a dia. Então, se ele não fizesse isso, não estaria sendo uma coisa tão espontânea, estaria sendo uma coisa mais elaborada, que não é preciso que seja feito no diário, ok? E aí nós vimos aqui algumas expressões algumas gírias usadas, né, por alguns grupos, como os surfistas, os jogadores de futebol e os jovens, ok? E que essas gírias elas podem ser usadas de diferentes formas, variando de região para região, de pessoas para pessoas, certo? De uma forma mais informal. E aí, na questão número 3, é para reescrever essas frases, substituindo essas palavras, essas expressões que estão destacadas por gírias que tenham o mesmo sentido que ela.
ok? Então, vamos aqui ver essas 5 situações. Ó, temos aqui, meu time está indo muito mal. É o último da classificação no campeonato. Então, isso aqui eu poderia substituir, e eu substituí último da classificação por lanterninha, que é como é chamado aquele time que está lá no último colocado, ok? Preciso te contar a maior fofoca. Que palavra eu poderia usar para substituir fofoca? Ó, preciso te contar o maior babado, o mexerico, como também é usado por algumas pessoas. C. Surfista iniciante costuma levar muito tombo, mas depois melhora. Então, eu poderia substituir tombo por muito caldo, que é a linguagem usada pelos surfistas. D. Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior gol. O goleiro que falha e toma um gol, ele leva um frango, o maior frango, ele tomou o maior frango. Então, eu usei aqui, ó, frango. Deixa eu sublinhar aqui caldo também. Letra E. Derramei refrigerante na roupa e passei muita vergonha na frente de todo mundo. Passei muita vergonha, eu poderia substituir por paguei o maior mico, que pagar mico também é passar vergonha, ok? Próxima parte. Temos a tirinha, os quadrinhos, né, com os personagens de Cebolinha e Mônica, aonde o Cebolinha diz: vou falar em gíria com a Mônica, ela não vai entender nada. E aí ele diz aí, mina, tá com alguma quizumba na cuca? Aí a Mônica responde: qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? Então, letra A. Cebolinha conseguiu deixar a Mônica sem entender nada? Sim ou não? E explicar. Ele não conseguiu, porque a Mônica mostra que ela também conhece gírias, como ela usou aqui, ó, minão. Ela usou aqui dizendo, tá curtindo uma de diferente, perguntando, né? Então, ele não conseguiu porque ela também conhece gírias. E aí, qual é o significado dessas palavras, dessas gírias utilizadas? Vamos ver. Ó, mina quer dizer menina, garota. Kizumba quer dizer confusão. Cuca quer dizer cabeça. Minão é uma variação de mina, menino ou meninão, garoto. Quando ela pergunta, tá curtindo uma de diferente? Ela está querendo dizer que ele está querendo ser diferente desse jeito. Então, são esses os significados dessas gírias que foram usadas nos quadrinhos anteriores. Letra C. Ó, letra C. O efeito de humor da tirinha seria o mesmo se Mônica não tivesse usado gírias? Então, ele pensou que ele ia surpreender ela usando gírias, só que ele não conseguiu porque ela conhecia também as gírias. E se ela não conhecesse? Se ela não usasse gírias? O efeito, a graça seria a mesma? Então, possivelmente, não seria a mesma. Pois se a Mônica não tivesse, se ela não conhecesse essas gírias, se ela não conhecesse nada dessas gírias, Cebolinha não ia se surpreender. E aí não ia ter graça, porque ele já sabia que se ela não conhecesse, ela ia ficar sem entender nada. Então, ia ter essa mesma graça? Não, porque a graça foi o fato de que ela conhecia e que ela, de uma certa forma, tirou onda com ele, ok? E aí, reescrever as frases na questão 2, substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece. Então, nós temos aqui, ó, fantástico, nós temos conseguir conversar muito bem, nós temos muito, muito boa e temos uma turma muito grande. Então, vamos reescrever essas frases, substituindo essas partes que estão destacadas, né? Vocês deveriam fazer isso por outras palavras que conhecem. Então, por exemplo, ganhei um celular no lugar de fantástico, muito legal, irado, da hora. Consegui conversar muito bem com aquela garota. Então, poderia ficar, tive um bom papo, troquei uma ideia com aquela garota. C. A festa de aniversário do Zezé foi muito, muito boa. Então, eu poderia trocar e dizer, a festa do aniversário da Zezé foi da hora, foi o maior barato, foi demais. Né? São possibilidades.
D. No meu aniversário veio uma turma muito grande. Então, eu poderia dizer que no meu aniversário veio a maior galera, bombou de gente. E aí são possibilidades, ok? Então, essa é a nossa correção da atividade e até a próxima.